Quem aqui já não saiu de uma conversa se sentindo, sei lá, meio esvaziada? Uhum. Ou talvez com aquela culpa, né? Por ter sido intensa demais ou gentil demais. Como se o seu jeito de ser fosse um problema. Nossa, total. Essas situações pegam, né? Pois é, e são o nosso ponto de partida hoje. A gente vai conversar um pouco sobre as ideias de um material que achei bem interessante, o e-book A Ingenuidade dos Bons. Ah, sim. É o segundo da coletânea O Mal das Pessoas Boas, né? Do Cláudio Baur Júnior. Esse mesmo. Ele é psicólogo clínico, especialista em neuropsicologia, um trabalho bem focado nesses caminhos da mente e em autenticidade. Sim, conheço o trabalho dele, é muito bom. Então, a nossa missão aqui, digamos assim, é explorar as ideias centrais desse e-book, tentar entender por que pessoas com boas intenções, sabe, de coração aberto, acabam caindo em armadilhas emocionais. Principalmente em relacionamentos, né? Que é onde isso mais aparece. Exatamente. E a ideia não é para ninguém sair daqui desconfiado de tudo, não é isso? Não, claro. É pra ganhar clareza, né? Lucidez. Isso, lucidez. Perfeito, vamos tentar entender melhor essas dinâmicas, então. O ponto central que ele traz, essa tal ingenuidade dos bons, não é uma crítica à bondade em si. Ser bom é ótimo. Fundamental, né? Sim. A questão, pelo que entendi, é a crença, quase automática, assim, de que todo mundo funciona com a mesma lógica emocional que a nossa, com a mesma intenção. Uhum. E parece que é essa suposição que, meio sem querer, abre a porta para manipulação, né? Exatamente. E o que é fascinante, eu acho, é pensar como isso opera na prática. Não é tipo uma decisão, vou acreditar nisso. É um filtro. Um filtro. Como assim? A pessoa boa interpreta o mundo e as ações dos outros através desse filtro de boa intenção. Isso, pode levar a uma dificuldade real em pegar os sinais de alerta, sabe? Ah, eu entendi. Tipo, justificar um comportamento ruim do outro. Isso. A pessoa pensa, foi só um dia ruim, ele não quis dizer isso, é só o jeito dele, e demora para sacar que existe um padrão ali. O livro parece focar muito nessa diferença, que é sutil, mas é crucial, entre um deslize humano normal e uma dinâmica onde a boa vontade está sendo, assim, explorada mesmo. Faz sentido. Isso me leva direto pro primeiro capítulo que ele chama de A Corda Invisível. Ah, esse é forte. Ele descreve a manipulação como algo que raramente grita. É mais um sussurro. Uhum. Usa elogio, disfarça controle como se fosse preocupação. E aí parece que quem tem mais tendência a evitar conflito ou a assumir culpa que nem é sua. Acaba sendo um alvo mais fácil, né? Exato, aquela imagem que ele usa das prisões sem grades, onde a culpa é a corrente. Nossa, é muito forte. É poderosa sim, porque mostra que a armadilha é psicológica, né? A corda não é física, é emocional. Exato. E o texto aponta a isso, que o manipulador, muitas vezes até intuitivamente, ele busca justamente quem se questiona demais, quem tem dificuldade em dizer não. E o efeito mais perigoso disso, que o livro explora bem, é quando a pessoa começa a duvidar da própria intuição. Ah, sim. Ela sente lá no fundo que tem algo errado, mas a voz de fora, ou a culpa que já está lá dentro, fica dizendo, você está exagerando, você é sensível demais. Nossa. Essa desconexão do próprio sentir é talvez a primeira amarra de verdade que se forma, sabe? A mais perigosa. E essa dúvida sobre si mesma parece que é o gancho perfeito para o capítulo seguinte, o espelho quebrado. Totalmente conectado. A ideia de que o outro não quer nos ver como a gente é, mas quer que a gente se veja como ele precisa que a gente se veja. Como isso funciona? É crítica direta? Olha, pelo que o texto sugere, raramente é na lata, sabe? Se fosse crítica aberta, talvez fosse mais fácil identificar. Verdade. A tática que ele descreve é mais sutil. São sugestões, assim, doces, comentários disfarçados de preocupação que vão minando a autoconfiança. Tipo, Tipo, você não acha que está exagerando um pouquinho? Ou, tem certeza que você entendeu direito o que eu disse? Nossa, você é tão sensível com isso. entendi. E aí a pessoa começa a comprar essa imagem distorcida. Começa a achar que, poxa, talvez o problema seja ela mesma. Caramba! É como se o outro entregasse um espelho já trincado e falasse, olha aí, essa é você. E a vítima, que já está duvidando de si,
acredita naquela imagem toda fragmentada. Curioso, né? A pessoa duvida de si, aceita a imagem ruim e fica mais vulnerável ainda. Exatamente. Se autoalimenta. O que me faz pensar no equilíbrio das relações que ele aborda no capítulo 3, a fome do outro. Essa coisa de um só dar e o outro só receber. Isso é comum mesmo? Infelizmente, acho que é mais comum do que a gente gostaria. O livro descreve essa dinâmica de um jeito muito vivo. É. Sim, uma pessoa se doando, escuta, apoio, validação constante, e a outra só consumindo. Sempre com uma fome que nunca acaba, sabe? Insaciável. Aquela frase, há afetos que esvaziam, pega bem essa sensação de exaustão mesmo. Nossa, total. E o ponto crucial que ele levanta é entender que essa fome do outro muitas vezes não é nem por afeto de verdade, é por controle, por validação para suprir um vazio que não é da conta do parceiro preencher, entende? Entendo. Mas por que a pessoa que se doa continua nesse ciclo? Por que é tão difícil perceber ou sair disso? Aí que entra a tal da ingenuidade do título, né? A pessoa boa pode ler essa doação toda como prova de amor, de lealdade. Confunde as coisas. Exato. Confundir exaustão com dedicação. Acredita que se der só mais um pouquinho a relação melhora, o outro vai reconhecer. Putz. O livro usa uma metáfora ótima. A pessoa vira fonte para quem nunca quis cavar o próprio poço. Uau. Forte. E reconhecer isso exige não só sacar a dinâmica, mas lidar com a culpa. Seja a culpa que o outro planta ou a que a própria pessoa se impõe por querer botar limite. A culpa de novo. Sempre ela. É entender que recurso emocional acaba, né? E que dizer não é egoísmo, é autopreservação. Essencial. Essa questão da culpa parece que amarra tudo, né? E se a relação inteira vira tipo uma peça de teatro? É disso que fala o capítulo 4, o teatro do afeto. Exatamente isso. A metáfora do teatro é para falar de relações que perdem a espontaneidade. Passam a seguir um roteiro. E quem escreve o roteiro, geralmente é o manipulador. E a pessoa boa? A pessoa boa, sem perceber, acaba decorando um papel. O papel daquela que pede desculpas por tudo, que se sente inadequada, que fica feliz com migalha, que engole sapo para manter a paz. Paz essa, né, que só existe na aparência. Nossa, que triste isso. E o manipulador, por outro lado, é descrito como um ótimo ator, capaz de performances super convincentes, chora, se declara, se faz de vítima, tudo para manter a peça do jeito que ele quer. E qual o impacto disso na pessoa que está presa nesse papel? Profundo. Ela vive sob pressão constante para fingir, para sorrir sem vontade, para calar a própria dor em nome dessa paz que é falsa. E o pior, talvez, é quando o manipulador consegue convencê-la de que a dor dela nem é real, ou que é exagero. Que cruel. Muito. O convite do capítulo, então, é para sair do palco, parar de atuar e buscar viver relações de verdade, mais autênticas, mesmo que isso signifique encarar o desconforto inicial da verdade. Falando em desconforto, o capítulo 5, o labirinto da culpa, vai direto nesse ponto nevrálgico, né? A culpa como um arquiteto silencioso. Como ele diferencia a culpa que ajuda daquela que só prende? Essa distinção é chave. O autor coloca assim: existe a culpa legítima, que vem de um erro real nosso, e leva a gente a querer reparar, conversar, crescer. Essa é útil, construtiva. Ok. Mas tem a outra, a culpa implantada, a manipuladora. Essa não quer resolver nada, ela quer submissão. É usada como moeda de troca, chantagem emocional pura. Tipo aquelas frases? Exato. Depois de tudo que eu fiz por você. Ou então, você me magoa demais quando pensa assim. O objetivo não é o diálogo, é calar o outro. Manter a pessoa presa nesse labirinto. E como é que se sai desse labirinto? Qual a dica do livro? O primeiro passo, ele sugere, é reconhecer que tipo de culpa é essa. Se perguntar: essa culpa me chama para consertar algo real ou só para me calar e obedecer? Boa pergunta. Se for a segunda opção, o caminho é devolver a culpa emprestada. Não carregar um peso que não é seu. É entender que amor de verdade não usa a culpa como arma. Faz sentido. Mas exige coragem, imagino. Muita coragem, porque muitas vezes é ir contra padrões muito antigos, né? Forçada. A culpa. E o controle.
O capítulo 6, A Dança do Controle, usa essa metáfora da dança. Como é isso? A imagem é de um par onde um não dança junto, mas conduz o outro de forma rígida. Ele escolhe a música, o ritmo, cada passo. A pessoa boa, buscando harmonia, pode até aceitar essa condução no início. Pode confundir com cuidado, com segurança, sabe? Deixa que eu resolvo isso pra você, confia em mim, é melhor fazer assim. Entendi. Acontece muito. Só que com o tempo, ela percebe que não tem espaço. Não tem espaço para os seus próprios movimentos, para os seus desejos. A submissão começa a ser confundida com paz ou até com amor. E o que acontece quando ela tenta, sei lá, mudar o passo, dançar no próprio ritmo? Aí é que a máscara cai. O texto aponta que a reação do condutor costuma ser bem negativa. Irritação, acusação de egoísmo, de ingratidão, tentativas de retomar o controle a qualquer custo. Porque nunca foi sobre cuidado, né? Nunca foi. Sempre foi sobre poder. A mensagem forte do capítulo é essa: autonomia não é agressão. Ter limites não é falta de amor. E relação saudável deveria ser mais como um improviso compartilhado, sabe? Com espaço para os dois, não uma coreografia imposta por um só. Nossa, que libertador pensar assim. E tudo isso leva, claro, à questão final do capítulo 7, a escolha de ficar ou ir. Imagino que seja uma decisão dificílima. Sem dúvida. E o livro trata isso com a complexidade que merece. Não dá resposta fácil. Reconhece que ficar, às vezes, é mais por medo do que por amor. Medo da solidão, do julgamento. Exato, medo do desconhecido. E ir embora, mesmo sendo muito doloroso, pode ser um ato de imensa coragem, de autoafirmação. E o manipulador ainda tenta dificultar, né? Com certeza. Tenta pintar a saída como loucura, ingratidão, fracasso, qualquer coisa para manter a pessoa presa ali. Então, qual seria o critério para essa escolha tão difícil, segundo o autor? O ponto de virada. O ponto de inflexão, parece, é quando ficar na relação exige que a pessoa se abandone continuamente. Quando amar o outro significa deixar de ser quem você é, sabe? De validar o que você sente. Quando o custo é a própria identidade. Exatamente. Nesse ponto, o vínculo já virou prisão. A escolha, seja ela qual for, ficar e tentar reconstruir se for possível e desejado, ou ir embora para se reencontrar, vai envolver luto. Não tem jeito. Mas o livro sugere que só a escolha que permite resgatar a si mesma, a própria integridade, leva a um caminho de cura e liberdade de verdade. Muito profundo isso. E é legal ver que, além dessas reflexões todas, o e-book traz exercícios práticos no final de cada capítulo, né? Sim. Vi uns nomes bem sugestivos, nomeando a corda, cacos de verdade, devolvendo a pedra. Parece que é para ajudar a pessoa a levar tudo isso para a prática, né? Sim. E acho isso um diferencial enorme. Não fica só na teoria, na reflexão. Verdade. Esses exercícios parecem ser ferramentas mesmo, para ajudar a pessoa a identificar essas dinâmicas na própria vida e, mais importante, a ensaiar jeitos novos de agir, de reagir. É um convite para transformar o entendimento em ação concreta. Essencial para mudar de verdade. Então, olhando para tudo isso que a gente conversou, qual seria a grande mensagem? Para a gente parar de ser boa, não pode ser isso, né? Acho que não, de jeito nenhum. Para dinâmicas de relacionamento. Aprender a proteger a nossa energia, a nossa sensibilidade, sem precisar se fechar para o mundo numa bolha. É sobre parar de ser ingênua, não de ser boa. Perfeito. Encontrar esse equilíbrio, né? Entre o coração aberto e a autoproteção necessária. Concordo totalmente. A mensagem final parece muito ser de empoderamento através do autoconhecimento. É um chamado para a gente reencontrar nossa voz interna, validar o que a gente sente. Lembrar que sensibilidade não é fraqueza, é bússola. E que amor de verdade não deveria doer o tempo todo, machucar desse jeito. É um movimento para sair da sobrevivência emocional e ir para uma vida mais inteira, mais presente. Um retorno para casa, para si mesmo. Lindo isso. E pensando nisso, tem uma parte na conclusão do livro, acho que o título é O Silêncio Depois da Voz. Fica uma pergunta no ar para a gente refletir depois, sabe? Qual? O que será que surge nesse espaço interno? Nesse silêncio, quando a gente finalmente começa a se escutar de verdade, a se validar, a se proteger dessas dinâmicas que diminuem a gente, como será que é habitar esse novo lugar? Uau, uma ótima pergunta para levar daqui.
né? Fica a reflexão. E bom, toda essa nossa conversa foi baseada nas ideias do e-book A Ingenuidade dos Bons, do Cláudio Bal Júnior. É o segundo volume da coletânea O Mal das Pessoas Boas. Um material riquíssimo. Muito! E para quem sentiu que essas ideias tocaram em algum ponto, que ressoaram e quer se aprofundar mais, entender melhor essas dinâmicas e, quem sabe, usar as ferramentas práticas que a gente mencionou, Vale muito a pena buscar o livro. dando esse caminho de mais clareza e fortalecimento interior.